A gente vai dividir em duas categorias: títulos públicos e títulos privados. Toda vez que vocês escutarem título público, o que é público? Geralmente, quando você vai falar assim, eu contratei um serviço público, é algo que está atrelado ao governo. Concordam comigo? Geralmente, quando a gente está escutando isso no mercado, isso aqui, a saúde é pública. Ou seja, o governo está custeando isso. Título privado é algo que é privado, é de uma empresa, não é algo atrelado ao governo. Então, vamos fazer essa distinção. Então, quando eu falo de títulos públicos, as opções que eu tenho é o Tesouro Direto, essa primeira opção aqui. O que é o Tesouro Direto? É basicamente vocês emprestarem dinheiro para o governo. É basicamente isso. Então, galera, é o seguinte: quando o governo está lá gastando saúde, com transporte, com segurança, com educação, com a previdência pública, que hoje a previdência pública é o maior gasto que o governo tem, muitas vezes ele precisa se endividar. Porque às vezes o que ele está arrecadando com impostos, por exemplo, não está sendo suficiente para cobrir todos esses gastos que ele tem. Então, o que ele faz? Ele precisa pegar dinheiro, ele precisa se endividar. E quem que pode emprestar esse dinheiro? A gente. Qual que é a ferramenta que ele utiliza? A gente chama de Tesouro Direto. E aí é basicamente a gente emprestar dinheiro para o governo. O que vocês precisam saber? Eu tenho 3 tipos que eu posso emprestar, 3 tipos de produtos do Tesouro Direto, que é o título público. Eu tenho o Tesouro Selic, eu tenho o Tesouro Pré-fixado, eu tenho o Tesouro IPCA+. O Tesouro Selic é o único investimento que vocês podem fazer para a reserva financeira, para o STEP financeiro. É o único. Porque esses dois aqui não faz sentido, porque eles são mais arriscados. Então, quando a gente está falando de formar o STEP financeiro, o Tesouro Selic é uma das opções. E por que a gente gosta muito dele? Porque ele basicamente rende a Selic, a taxa Selic. Ou seja, é o mínimo que eu preciso para poder formar o meu STEP. É o mais seguro do mercado, porque ele rende basicamente a taxa Selic e eu consigo resgatar ele a qualquer momento e ele é muito seguro. Então, ele é o único que eu posso fazer com objetivo curto prazo. Então, se eu tiver, por exemplo, algum objetivo de viagem que é para realizar daqui 2 anos, coloca no Tesouro Selic. O STEP financeiro faz no Tesouro Selic. Existem outras opções também? Existe, mas o Tesouro Selic ele é muito melhor que a poupança. Porque a poupança, ela rende 70% da Selic. Só para vocês terem uma noção. A Selic hoje, ela está em 13,75%, certo? 13,75%. 70% disso significa o quê? Que a poupança, ela rende 9,6%. Então, vamos supor, aqueles mesmos R$1.000. Se eu coloco no Tesouro Selic, por exemplo, eu tenho R$137 de lucro. Se eu coloco na poupança, é R$96 de lucro daqui a 1 ano. Por isso que o Tesouro Selic, ele é uma excelente opção para fazer o STEP financeiro, tá? E aí, aqui a gente pode ver, por exemplo, algumas opções que a gente, igual hoje, o que está sendo comercializado? Natália, como assim? Como que eu sei? Se eu quiser comprar hoje
As opções que eu tenho é Tesouro Selic 2025, Tesouro Selic 2027. Gente, isso aqui não muda tanto, tá? Tem algumas características, algumas coisas mais técnicas, mas assim, no frigir dos ovos não muda tanto. Basicamente aqui o Tesouro faz isso porque chegou 2025, por exemplo, a data de vence, isso aqui, ó, 2025 é o ano que ele vence. E 2027 é o ano que ele vence. Só que eu posso investir nesse produto e resgatar ele a qualquer momento, mesmo que a data aqui seja 2025. Mas assim, qual que é a diferença? Porque aqui nesse prazo o governo ele vai ter que te reembolsar esse dinheiro. Pode ser que você reinvista ele no mesmo Tesouro Selic, só que para um ano mais para frente. Mas ele vai precisar te pagar esse dinheiro. É igual, por exemplo, você tem lá um contrato com o banco de empréstimo. O seu contrato venceu. Venceu, mas você vai lá, vence ele, mas eu quero contratar de novo. Você vai lá e contrata de novo. A diferença é que na poupança é como se ela não tivesse vencimento. Então, você tá lá, investe e deixa. Você não tem um dia que vai vencer. Esses títulos, não, ele tem um dia que ele vence. Você pode investir na mesma característica? Você pode, só que ele tem uma data. Então, aqui, para vocês terem uma noção, ó. Vamos supor que quem está formando STEP financeiro, para começar, é com muito pouco, ó. Você já com R$122, você já pode investir no Tesouro Selic. Ou seja, você tem lá um produto na prateleira que ele está valendo para você por R$122. Então, quem está ali no formando o STEP, o Tesouro Selic é uma ótima opção e você consegue começar com R$122. O prazo de vencimento é 1 de março de 2025. Ou seja, se você colocou, vamos supor, R$10.000 no Tesouro Selic e não precisou resgatar nos próximos anos, em 1 de março de 2025, o governo vai colocar esse dinheiro na sua conta. Porque é quando ele vence. Então, nesse evento, ele não, a partir do dia 2 de 3 de março, ele não está mais investido e ele não está mais rendendo nada. Aí você vai ter que fazer uma nova aplicação, tá? O Tesouro Selic 2027 é a mesma coisa, é a mesma característica, só que o vencimento dele é mais extenso. Então, para quem está formando o STEP financeiro, esse aqui é uma ótima opção, porque geralmente você forma um STEP, você fala assim, ele é a minha reserva de emergência. Eu não quero usar esse dinheiro. Pode ser que você precise, mas se você não precisar, então, quanto mais longe, melhor. Tá? Então, aqui são tesouros. Esse Tesouro Selic são para STEP financeiro e para objetivos de curto prazo, como juntar dinheiro para viajar. Agora, o Tesouro Pré-fixado, ele tem uma taxa que é contratada, que eu sei quanto que ele vai me pagar. Só que esse retorno, ele só vai ser conforme o meu contrato se eu não resgatar antes do vencimento. Então, hoje, quais são as opções que eu tenho? Eu tenho 3 opções de tesouro pré-fixado. E esses anos aqui, ele mostra em quando que o investimento vence. Eu tenho um investimento que vence em 2025, eu tenho um investimento que vence em 2029 e eu tenho um investimento que vence em 2033. Basicamente é o seguinte, eu estou contratando 2025, que eu vou ter uma rentabilidade anual de 11,57%. Então, lembra daqueles R$1.000? Então, daqui nos próximos 12 meses, eu teria um lucro de R$111,57. Só que eu só vou ter esse lucro certo se eu deixar vencer esse produto no dia 1º de janeiro de 2025. Se eu resgato antes, eu vou ficar exposta ao que o mercado está me pagando. Pode ser que o mercado pague mais, pode ser que o mercado pague menos. Mas então, assim, é importante que, qual que é a minha orientação para vocês? Respeitem
a data de vencimento, para você garantir esse retorno. Ou seja, tá vendo como é 2025? 2025 eu tô falando daqui 3 anos. Então, ele não serve para step financeiro, porque é um investimento que eu só vou acessar daqui 3 anos. E o step, o que eu preciso no step? De segurança e de acessar facilmente esse dinheiro, de liquidez. Então, para quem está formando o step, o tesouro pré-fixado não é indicado. Então, isso aqui é para uma carteira mais robusta, que está fazendo diversificação dos seus investimentos. E por fim, eu tenho o Tesouro IPCA. Aqui, a data na frente é a mesma coisa, é o vencimento desses títulos. Então, aqui eu vou saber quanto que eu vou receber. Ele está falando para mim o seguinte, ó, o Tesouro IPCA que vence em 2026, ou seja, daqui praticamente 4 anos, eu vou receber a inflação oficial do país, então, de acordo com o que a inflação tiver, mais 5%, 5,64%. Então, para quem está fazendo a aposentadoria, por exemplo, aqui tá vendo, ó, tem 2035, 2045. Então, 2035, a gente está falando de mais de 10 anos pela frente. Aqui, 2045, mais de 20 anos. Isso aqui, ó, esse Tesouro IPCA 2045, ele é um ótimo investimento para compor a sua carteira para você formar a sua independência financeira. Para compor ali a parte da independência financeira, da parte da aposentadoria. Porque é um investimento que ele é longo. E ele está me garantindo uma rentabilidade acima da inflação. E na aula passada eu expliquei que é muito importante nos nossos investimentos a gente ter uma rentabilidade que vai ter o mínimo de rendimento que é a inflação para o meu dinheiro e corrigir com a inflação, mas que me dê uma gordurinha a mais, porque é nessa gordurinha a mais é que de fato eu vou fazer o meu dinheiro crescer e fazer eu ganhar com os juros e o dinheiro trabalhar para mim. Se o meu dinheiro ele rende só a inflação, eu estou basicamente apenas atualizando o meu poder de compra. Eu não estou ganhando a mais. Então, eu preciso me preocupar na construção do meu patrimônio, ter uma rentabilidade que vai ser acima da inflação. Então, o Tesouro IPCA, ele te garante isso. Ele é um investimento que eu já sei quanto que eu vou ter de retorno, então ele me traz mais segurança, e se eu ficar com ele até o final, ou seja, aqui, ó, até 15 de maio de 2045, eu sei que eu tive um ganho real com ele, que a inflação pode ter ido lá nas alturas. O meu investimento rendeu acima da inflação. Só que isso aqui é só indicado para quem já tem step financeiro e para quem está buscando diversificar os seus investimentos. Isso aqui não é indicado para quem tem um objetivo de curto prazo. Porque, por exemplo, vamos supor que você colocou aqui 10 mil nesse Tesouro IPCA e está deixando ele investir. Só que daqui a um ano aconteceu qualquer coisa com você e você precisou desse dinheiro. Esse investimento, ele pode ter uma rentabilidade negativa. Uai, Natália, mas você falou que eu sei quanto que eu vou ganhar? Sim, até se você ficar com ele até 15 de maio de 2045. Se você resgata antes, você está exposto à condição do mercado. Por exemplo, na pandemia, esse foi um investimento que ele teve performance negativa. Então, muita gente achou que não tinha oscilação negativa. Ele tem oscilação. Por isso que, em tese, renda fixa é mais conservadora. Em tese, porque tem alguns investimentos que são para prazos mais extensos
que ele vai ficar exposto ao que o mercado está fazendo. Então, desses três, Tesouro Selic, curto prazo, o que eu mais gosto é o Tesouro IPCA para longo prazo. O Tesouro Prefixado eu não gosto tanto, porque é como se você falasse, você editasse quanto que você vai ganhar daqui nos próximos anos, a gente nem sabe o que pode acontecer nos próximos anos. Então, o que eu gosto aqui é o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA é mais para quem está buscando diversificar uma carteira. E aí, na próxima aula, a gente vai trazer modelos de carteira para que você consiga, a partir do seu perfil de investidor e a partir dos seus objetivos, e quem já está no processo de investir para formar patrimônio, que já passou do processo do STEP, a gente vai mostrar quanto que, por exemplo, tem que ter de Tesouro IPCA, quanto que tem que ter de renda variável. A gente vai trazer essas sugestões para vocês, tá? E aqui eu só estou falando do título público. Agora a gente vai para os títulos privados. Gente, os títulos privados, eu tenho uma infinidade de produtos. O que vocês precisam saber? Título privado, vocês precisam saber o prazo, vocês precisam saber a rentabilidade, vocês precisam saber a liquidez. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui no Tesouro Direto. Aqui, a liquidez deles é imediata. Eles têm alta liquidez, ou seja, se eu investir e eu precisar resgatar esse dinheiro para amanhã, eu precisar resgatar esse dinheiro hoje, amanhã ele já cai na minha conta, no próximo dia útil. Então, vamos supor, coloquei R$1.000 na Selic, coloquei R$1.000 no IPCA, R$1.000 no pré-fixado. Se eu precisar resgatar esses R$3.000, eu consigo e esse dinheiro cai na minha conta no próximo dia útil. Ou seja, tem alta liquidez. Natália, mas o vencimento? O vencimento é só se você quiser respeitar. Mas ele tem alta liquidez. Agora, tem alguns títulos privados, que é os que eu vou falar agora, que você não tem essa liquidez. Você só consegue acessar esse dinheiro no vencimento do produto. Então, o que vocês precisam saber? Basicamente, o prazo, o retorno e se ele tem liquidez ou não. Basicamente é isso. Agora, qual que é o produto ou não, vocês não precisam se apegar tanto. Então, a gente tem o famoso CDB. Isso aqui em todo bancão tem. Eles vão falar assim, tem um CDB lá do Itaú. Todo banco tem. Por quê? CDB basicamente é o quê? Você emprestar dinheiro para o banco. Quando você está investindo num CDB, o que você está fazendo? Você está pegando o seu dinheiro e emprestando para o Itaú. Pegando o seu dinheiro e emprestando para o Santander. Pegando o seu dinheiro e emprestando para o Nubank. Aí eles pegam esse dinheiro de vocês para emprestar para quem está buscando fazer financiamento de casa, de carro. Mas basicamente é isso. Vocês estão... CDB é emprestando dinheiro para o banco. Mas vocês não precisam se atentar tanto a isso. O que é importante saber? A liquidez dele, o vencimento e o retorno. Então, existem vários CDBs de liquidez diária. E o que vocês vão olhar? Para quem está formando o STEP, essa é uma outra opção de investimento. É você escolher um CDB de algum banco que tenha liquidez diária, ou seja, se eu precisar do dinheiro hoje, ele vai cair na minha conta hoje. É igual a poupança, precisei agora, ela vai cair na minha conta agora. Então, para quem está formando o STEP, eu tenho a opção do Tesouro Selic e do CDB de liquidez diária. E uns outros fundos que eu vou falar mais para frente. Mas são ótimas opções. STEP ou
juntar uma grana para viagem, por exemplo, ou para trocar de carro, CDB de liquidez diária. Aí você pode colocar escolher um CDB para cada objetivo que você tenha, para facilitar a visualização, tá? Mas você tem que atentar se é liquidez diária, porque se não for, você não vai acessar esse dinheiro. Então, vamos supor, eu tenho um CDB de liquidez diária de R$ 1.000 e um outro CDB que é com R$ 1.000, mas ele vai vencer daqui 6 meses. E a liquidez dele é no vencimento. Quer dizer que eu vou acessar esse R$ 1.000 só no vencimento, ou seja, daqui 6 meses. E aí, o que é importante ver? Todo CDB, no mínimo, 100% do CDI. O que significa isso? É basicamente a taxa Selic, é aquele mínimo que você busca de rentabilidade no mercado. É como eu falei para vocês, o exemplo que eu dei na aula. Se esse meu produto, ele custa R$ 10, o mínimo que eu vou revender esse produto é R$ 10. Eu não vou revender ele por 9. Então, no mercado de investimento, eu tenho um mínimo aceitável. Esse mínimo aceitável, quem dita ele é a taxa Selic e o CDI. Então, eu busco nesses investimentos uma rentabilidade no mínimo de 100% do CDI. Se tiver 102% do CDI, maravilhoso. Se tiver só 100%, ok, tá aceitável. Aí eu tenho as debêntures. O que é debêntures? É emprestar dinheiro para a empresa. Não é banco. É, por exemplo, emprestar dinheiro para, por exemplo, uma Renner. É emprestar dinheiro para, por exemplo, para a Ambev. Qual que é a diferença de emprestar dinheiro para a Ambev e comprar uma ação da Ambev? Quando eu empresto dinheiro para a Ambev, é debenture. Eu não sou sócia da Ambev. Quando eu compro uma ação da Ambev, eu me torno sócia da Ambev. Então, é como se a gente estivesse falando em outras palavras, por exemplo, a Lavi está precisando de dinheiro. Eu vou lá e peço para a Fernanda. Fernanda, me empresta dinheiro para a Lavi. Eu vou e falo, olha, tem essa debenture aqui. Você está emprestando dinheiro para a Lavi. Na hora, quanto é que você quer? Que a gente tem muito, ainda mais para Lavi, que eu sei que é próspera demais, é na hora. Show! Muito bom. Aí eu tenho uma outra opção. É de falar assim, Fernanda, você quer se tornar sócia da Lavi? Aí é comprar ação. Eu não estou falando de ação nesse momento, tá? Então, nesse momento, estou falando a distinção. É que a debênture é emprestar dinheiro para a empresa. Como é para empresa privada, aqui, gente, ela tem um risco maior. Porque, geralmente, as debêntures, elas não têm liquidez. E quando eu faço um empréstimo para uma empresa, é porque, provavelmente, ela está precisando, às vezes, levantar capital para algum projeto novo. E, às vezes, não é, ela precisa de buscar mais recursos no mercado. É para um projeto novo, ou às vezes ela está pendente ali numa situação não tão boa financeira. Então, debêntures, de uma maneira geral, ela é mais arriscada porque são para empresas privadas. E às vezes até para empresas que não têm, como eu diria, capital aberto. Eu vou falar disso mais para frente, mas é porque, assim, existem empresas que eu consigo acessar toda a contabilidade dela, que a gente chama de capital aberto, onde eu consigo me tornar sócio. Por exemplo, a Lavi hoje é uma empresa privada, não é de capital aberto, ou seja, vocês não conhecem os números da Lavi. Vocês não sabem quanto que a gente fatura, vocês não sabem quanto que a gente custa. Então, às vezes, igual, por exemplo, a Fernanda falou, na hora, que eu sei que vocês são prósperos, mas a Fernanda não sabe os meus números.
Então, você concorda comigo, Fernanda, que é mais arriscado você investir na Lavi do que investir na Ambev? Porque na Ambev é tudo público. Sim. Eu trabalhava numa empresa que fez ela era privada, ela era familiar e fez o IPO em bolsa. Então, eu peguei todo esse processo e é super, porque tem que ser tudo, é bem, É bem chato. é bem chato. Tudo tinha que ser auditado, era um saco, um saco. Por quê? Porque assim, quando você tá no capital, em capital aberto, você precisa ter clareza de todos os números da empresa. Então, por exemplo, a Ambev, ela tá em tudo transparente lá, tá em todos os números publicados. A Lavi não. Então, por isso que as debêntures, de uma certa maneira, ela é um pouco mais arriscado, porque você está emprestando dinheiro, às vezes, para empresas que não têm capital aberto. Então, por exemplo, a Lavi, por exemplo, ela poderia acionar esse recurso de debênture se ela quisesse levantar capital e não abrisse o. Ô, Natália, então quer dizer que debênture é só para empresa que não tem capital aberto. A que tem já vai logo para ação, ou Não, não? não A que tem capital necessariamente. aberto também pode ter debênture. Pode, Entendi. pode, pode sim. Eu não vou entrar nos detalhes das debêntures, porque tem algumas coisas a mais. Porque tem, por exemplo, debenture incentivada. O que significa isso? O governo, ele incentiva empresas de infraestrutura. Então, por exemplo, a empresa de energia, por exemplo. Então, vamos supor, uma empresa de energia está querendo levantar capital, ela pode emitir debenture. Ou seja, ela vai captar dinheiro, ela vai pegar dinheiro emprestado no mercado. E qual que é o incentivo que o governo dá? Não cobrar imposto. Então, tem esse ponto também. Mas, enfim, geralmente as debêntures, elas são mais arriscadas que o CDB, porque são empresas tanto de capital aberto quanto de capital fechado, só que elas não têm liquidez. Então, ela tem geralmente um risco maior, mas o retorno também é maior. Só por que ela está em renda fixa? Porque eu sei quanto que eu vou receber. Agora, por exemplo, Fernanda, eu vou pegar esse seu caso de novo. Vamos supor que você está emprestando para a Lavi. Eu vou combinar com você quanto que eu vou te dar de retorno. Você vai saber, você vai conhecer quanto que você vai ganhar no final das contas. Agora, se você compra uma ação da Lavi, você não tem garantia de nada. Você se torna sócia e você tem uma perspectiva, uma projeção de quanto que você vai receber, mas isso não é acordado. Não tem acordo. A debenture não. Por isso que ela também está na renda fixa e comparado a uma ação, ela teria um risco menor que uma ação, por exemplo, porque você já está combinando quanto que você vai receber, tá? Então, isso aqui é uma outra opção. Debêntures é para casos que é de diversificação, não é para formar STEP, não é para investimentos de curto prazo. Geralmente, as debêntures, elas têm um prazo de acima de 5 anos. São raríssimos, acho que eu nunca vi uma debenture com prazo menor de 5 anos. Então, isso aqui é para diversificar a carteira. Não é para quem está no início, é para quem ali está buscando ali uma diversificação de patrimônio. Aí eu tenho outras opções, LCI e LCA, outras letrinhas. Basicamente, vocês estão aqui incentivando o mercado imobiliário e o mercado de agronegócio. Então, vocês estão emprestando dinheiro para quem tem negócio em imóveis, ou o mercado imobiliário, não só imóveis, mas para quem vocês estão aqui ajudando o mercado imobiliário, e vocês também estão ajudando pessoas que têm projetos e negócios no mercado de agronegócio. Então, vocês estão emprestando dinheiro para esse tipo de gente, tá? Que investe nesses mercados em específico. Qual que é a vantagem desses dois tipos de produtos? Eles têm isenção de imposto de renda e imposto o IOF. Então, quem são isentos de imposto de renda? Basicamente, LCI, LCA, poupança. A poupança também vocês não pagam impostos. E as debêntures incentivadas na parte de renda fixa, tá? Então, isso aqui, ele é bom. Só que, às vezes, ele tem uma rentabilidade. A liquidez geralmente é no vencimento, ou seja, só
ali daqui 3 meses, geralmente. É no mínimo, a gente vê no mínimo 3 meses. Nunca vi uma LCA, LCI que tenha liquidez imediata. Então, é uma outra opção que não é para diversificar a carteira e não é uma opção para quem está fazendo step. Agora, isso aqui é uma opção, por exemplo, para quem está poupando para fazer uma viagem daqui, por exemplo, 1 ano. Porque você tem ali, você pode escolher um produto que vai vencer daqui 1 ano. Então, ele vai geralmente ter uma rentabilidade melhor do que o Tesouro Selic, do que o CDB de liquidez diária. Então, só se atentar a esses prazos. Por isso que eu falei, se atentem aos prazos. Porque se você tiver um prazo, você pode encontrar produtos no mercado que vai estar rendendo um pouco mais do que o Tesouro Selic, um pouco mais que o CDI. Basicamente é isso. Isso aqui, gente, é tudo diversificação, tá? Então, a gente está passando por esses produtos, tem que se atentar a isso. Mas pode falar, Flávia. Perguntar só essa garantia FGC, o Hum. que é para Lembra que na aula passada eu falei do Fundo Garantidor de Crédito? É aquele fundo que vai garantir, por exemplo, se... vamos supor aqui, ó, o CDB, que é mais fácil, que é mais palpável o exemplo. Vamos supor que o CDB do Itaú, você foi lá e investiu no CDB do Itaú. O Itaú quebra. Esse é um produto que ele tem garantia FGC, ou seja, você vai entrar com um processo junto com lá o Fundo Garantidor de Crédito para falar, olha, eu tinha dinheiro no CDB do Itaú. Então, eles vão te ressarcir. Vai levar um prazo para eles te ressarcirem, mas existe esse nível de garantia. Entende? Então, o CDB, o LCI e o LCA têm essas garantias. A debenture não tem, a poupança não tem, o Tesouro Direto não tem. Quer dizer que são produtos melhores? Não. Por exemplo, a gente não escolhe para o nosso cliente, a nossa escolha não é influenciada pela garantia FGC, quando a gente vai fazer a escolha dos produtos para os nossos clientes, tá? Então, assim, é uma informação a mais, mas não é algo que vai influenciar na tomada de decisão. Basicamente, o que vai definir como vocês vão escolher esses produtos é o prazo, é o retorno, se tem liquidez ou não. E, né, enfim, o retorno à rentabilidade. Lembrando que para produtos de renda fixa, o mínimo que vocês vão aceitar é 100% do CDI. Com exceção do ALCI e LCA, porque como eles não têm imposto de renda, se vocês acharem uma LCI e uma LCA que rende 90% do CDI, ela vai ser basicamente 100% do CDI. Porque quando você investe nesses produtos, vai inserir o imposto de renda.